Essa é a primeira parte de uma ministração que eu acho que nós temos que aprender e levar em consideração, que vai ser baseada no capítulo de Hebreus, no capítulo 12, tá? É correndo para a eternidade. É uma ministração que eu dividi em duas partes. Por que desse tema? Porque nós precisamos entender que a nossa vida nesse mundo é uma vida transitória. Aqui não é o fim. Aqui não é o lugar onde Deus tem um plano para nós e esse plano se cumpre cabalmente aqui nessa terra, e nós temos que fazer todos os esforços possíveis para que a gente então viva nesse mundo de uma maneira confortável e tranquila, gastando os nossos esforços, pensando que aqui é o fim. Nós precisamos entender que desde o princípio a ideia de Deus foi criar uma família, criar uma comunidade que vivesse com Ele. E o pecado nos separou de Deus. Qual que é a gravidade do pecado? Às vezes a gente, para ensinar as crianças, a gente usa algumas ilustrações que depois ficam gravadas na nossa mente e elas vão perdendo um pouco o impacto. Então assim, o pecado é uma coisa feia, o pecado deixa Deus triste, o pecado é uma coisa que desagrada a Deus, o pecado deixa Deus triste, você não pode pecar senão o papai fica triste, a mamãe fica triste. E aí nos dá a impressão que o pecado é uma coisa errada, né? É uma coisa errada, é uma coisa que entristece. E às vezes a gente perde a noção que o pecado nos separa de Deus, entendeu? O pecado nos leva para a morte eterna. O pecado é o motivo de Jesus precisar ter ido para a cruz. O pecado é o que vai fazer as pessoas irem para sempre para o inferno. E quando a gente fala de céu e inferno, nós não estamos falando de dois lugares. Nós estamos falando de um espaço de tempo, digamos assim. Porque se fosse só dois lugares, beleza. Você vai lá, né, fica lá no inferno um tempo, é meio ruim, mas passa. Mas nós estamos falando de eternidade. E a Bíblia usa uma expressão, de eternidade a eternidade. Então a sensação que dá é assim, quando uma eternidade acaba, se é que ela tem fim, já começa a outra. E um desses dois lugares a gente vai estar para sempre. Entendeu? Num desses dois lugares a gente vai estar para sempre. O ruim de crer no que a gente crê é porque a gente não vai reencarnar para poder tentar de novo. A gente não vai para um lugar que fica mais ou menos no meio ali, né, purgando os nossos pecados até a gente poder entrar na eternidade. Depois que morre, não adianta eu pagar indulgência, não adianta eu pagar alguma coisa para minha mulher ir para o céu, para o meu filho ir para o céu, não adianta eu comprar isso. Na nossa fé, essas coisas não cabem. A gente crê numa fé que diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Entendeu? Então assim, é uma vez só. E aí, conforme você viveu a sua vida aqui, você vai ser julgado, e aí haverá um destino eterno para aqueles que têm o nome no livro da vida e para aqueles que não têm o nome no livro da vida. Vocês estão entendendo que a questão é a eternidade. É a eternidade. E por isso que hoje nós vamos falar sobre esse texto, correndo para a eternidade. Eu queria que a gente se desligasse um pouco daquilo que é a vida nesse mundo. E eu queria que você se conectasse e relembrasse que o que importa é o céu. Quem aqui viaja bastante a negócio, precisa ir trabalhar e sempre vai viajar? Levanta a mão, por favor. Tem alguma pessoa? Quem mais que viaja? Mas dorme fora, que dorme fora. Tem alguém? Ninguém? Uma pessoa que viaja bastante, ela está acostumada a ficar em hotel. E ela precisa ir para São Paulo, vai ficar 2 dias e volta. Ela precisa ir para Bauru, fica 3 dias e volta. Precisa ir para não sei que lugar, ficar um tempo e volta. O que acontece com a pessoa que está habituada a viajar bastante a trabalho? Chega um momento que ela só quer um lugar que ela consiga dormir bem, tomar banho quente
E o café da manhã ser bom no outro dia. Por quê? Porque faz parte da rotina. Ele não vai naquele lugar e pode ser, nossa, eu vou ficar 3 dias aqui, eu vou levar o quadro que eu mais gosto de olhar, eu vou levar o meu videogame para eu poder jogar aqui. Nossa, eu vou comprar um monte de shampoo, sabonete, eu vou colocar aqui, eu vou arrumar esse banheiro porque ele não está adequado para mim, eu vou colocar um gancho aqui. Ele não faz melhorias naquele hotel. Por que que ele não faz? Porque ele vai embora. Ele sabe que é passagem, dali 2 dias, dali 1 dia, 3 dias, ele volta para a casa dele. Então, é isso que nós precisamos entender, que é a nossa vida nesse mundo. Ela é uma vida de passagem. Se nós nos estabelecermos demais a ponto de queremos ficar aqui para sempre, nós corremos o grande risco de não irmos para o céu. A gente pode correr o risco de gostar tanto, se envolver tanto, querer tanto as coisas que são daqui, que a gente corre o risco de quando Jesus chamar a gente fala assim, ah não, depois eu vou. Não agora não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, tá bom? Em Hebreus, no capítulo 12, ficou pequeno, né? Até para mim. Diz assim, ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e não desanimem. Então, aqui no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé, né? Que venceram leões, passaram pelo fogo, e depois fala que mulheres tiveram pela ressurreição seus mortos de volta, outros foram mortos ao fio da espada, foram cortados ao meio, tal, homens dos quais o mundo não era digno. Então, fala da luta que muitas vezes a pessoa que tem fé vai passar e que como aqueles homens não desistiram. E aí ele traz para a realidade daquele povo, para aquele momento, e diz assim, olha, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e também do pecado. E a gente precisa olhar para Jesus, e eu queria que você prestasse atenção aqui, ó, pela alegria que foi proposta. Eu imagino nesse texto Deus chegando com Jesus e fazendo uma proposta para ele, falando assim, filho, você vai lá naquela terra, serão 33 anos, onde você vai enfrentar oposição, dor, você vai ser ferido, você vai ser machucado, você vai sentir dor, mas quando você voltar, você vai ser rei sobre todas as coisas. O domínio será seu. Você aceita? E aí Jesus aceita essa alegria proposta, sabendo que ele teria que enfrentar tudo que ele enfrentou. Eu entendo que o que Deus quer que a gente entenda da eternidade é exatamente isso. Está proposto para você um lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais pecado, onde não tem mais morte, onde não tem mais maldade, onde não tem mais política, onde não tem mais doença, onde não tem mais inflação. Está proposto um lugar de muita alegria. E aí o que a gente tem que pensar é assim, nós estamos dispostos a enfrentar o que for preciso no tempo que nós vivemos nesse mundo para desfrutar dessa alegria que nos está proposta? E aí o autor de Hebreus fala, olhem para Jesus, vocês vão ver que ele aguentou, ele suportou, ele ressuscitou, ele está do lado de vocês e vocês vão conseguir também. E continua. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora,
qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinaram e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então nós precisamos viver uma vida pronta para a corrida até o céu. E o que eu acho interessante nesse texto é que ele usa duas palavras que são diferentes. Ele fala assim: você precisa se livrar do pecado, e aí beleza, a gente sabe que do pecado a gente precisa se livrar mesmo. Mas também usa uma palavra que é o embaraço, né? O que é o embaraço? São coisas que necessariamente não são pecados. O que a gente vai entender por pecado? Alguma coisa que vai te jogar no inferno, tá bom? Não são pecados, mas podem atrapalhar muito a nossa vida com Deus aqui na Terra. Eu coloquei alguns exemplos aqui para que vocês possam entender. Por exemplo, a saúde física ruim por causa de maus hábitos físicos e alimentares. Então imagina a pessoa que não se cuida, é uma pessoa que está sempre doente, e essa pessoa ela está com dor de estômago, dor de barriga, dor de cabeça, dor na coluna, dor no joelho, dor. Você concorda comigo que uma pessoa que vive nesse estado é uma pessoa muito mais propensa a ficar reclamando, a ficar se sentindo mal, a não poder ajudar outras pessoas porque ela sempre precisa de ajuda? É uma pessoa que às vezes não pode frequentar, por exemplo, a igreja, não pode socorrer um necessitado, não pode participar da comunhão dos irmãos, porque essa pessoa está sempre doente. É pecado isso? Não é pecado, mas vocês concordam que atrapalha bastante a vida da pessoa, não? Atrapalha ou não atrapalha? E muitas doenças, elas são evitáveis. Elas só são resultados de hábitos muito ruins. Muitos transtornos que nós vivemos na nossa vida são totalmente evitáveis, mas nós, porque temos hábitos ruins, porque somos preguiçosos, porque desenvolvemos certos vícios, vamos nos prejudicando, e isso dificulta a nossa caminhada aqui na Terra. Tipo, saudável já é difícil, imagina a doença, e algumas doenças nós não podemos controlar, e elas vão acontecer, e já é difícil. Agora, eu penso assim, se a gente pode evitar, por que não evita? Né? Vocês viram Jaiminho Carteiro? Né? É que eu quero evitar a fadiga, entendeu? Para que você vai passar por um monte de luta que você pode evitar? Né? Algumas coisas a gente vai ter que passar, outras a gente pode evitar. Olha, uma outra coisa aqui, por exemplo, baixa autoestima. Isso aqui atrapalha tanto a sua vida, mas atrapalha tanto a sua vida. Ó, vou dar um exemplo clássico de casamento. Baixa autoestima no casamento. A mulher está lá, ela começa a engordar. Aí ela começa a se sentir feia, começa a ficar mal com ela mesma. Aí o marido procura ela tal, para dar aquela famosa talagada na mulher. Aí a mulher já começa a negar para o marido, começa a falar que não quer, que está com dor de cabeça, que não quer, porque na verdade ela está se sentindo mal com ela mesma. E aí o cara é rejeitado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. O que começa a acontecer? O cara começa a ficar irritado, começa a ficar bravo, começa a ser grosseiro com a mulher se sente mais mal ainda, ela se sente pior ainda, aí ela nega mais pro cara, e o cara vai ficando mais nervoso ainda, e aí o que acontece? Eles começam a ter problemas sérios no casamento. Eles começam pode entrar pornografia, pode entrar traição, pode entrar um divórcio, pode acontecer várias coisas que culminam no pecado, mas que não começaram com o pecado. Baixa autoestima não é pecado, ninguém vai para o inferno porque tem baixa autoestima. Mas olha como uma coisa que vai embaraçando, pode terminar
numa desgraça, pode terminar num problema sério. Por isso que a Bíblia está falando, vocês têm que largar o que amarra a vida de vocês. Sabe, vocês têm que curar, vocês têm que fazer de tudo para vocês serem livres para correr. Pensa num cara correndo uma maratona. Vocês já perceberam, você viu quando a gente assiste a São Silvestre, a meia maratona do Rio, vocês já perceberam que os caras estão todos com aqueles shorts que muito leve, regata muito leve, aqueles tênis lá, que tênis é um pedaço de papel. Por quê? O cara vai correr 42 km numa maratona, qualquer 100 gramas pesa, entendeu? 100 gramas não pesa no primeiro quilômetro, não pesa no terceiro quilômetro, mas lá no 35º quilômetro, 100 gramas pesa. 100 gramas pesa. E aí você vê que eles tentam correr o mais leve possível. Às vezes você quer correr a sua corrida para o céu, e você fala, bom, a corrida vai ser longa. Quer ver? Deixa eu levar um galãozinho de água aqui, que vai que eu fico com sede. Aí você coloca um galão na mochila. Aí você fala assim, mas é melhor levar uma capa de chuva, porque vai que chove. É melhor levar uma bota, porque vai que eu passo pela lama. É melhor levar uma melancia, porque eu gosto tanto de melancia, vai que não tem melancia para onde eu vou. E de repente, você não está carregado de pecado, mas você está carregado de tanta coisa que impede você de correr, que a sua vida fica pesada. Aí você não sabe por que você não está indo, não está deslanchando, não está andando, parece que sempre tem alguma coisa te amarrando, te prendendo, te sufocando. Daí você olha para a sua vida, você não faz uma leitura e você não enxerga necessariamente que é pecado, mas é por isso, porque tem coisas que estão em você que você precisa jogar fora. Você precisa de um tênis, de uma regata e de um shorts e corre. A corrida não vai durar para sempre, você precisa acabar ela rápido. Corre. Olha lá. Pensamentos pessimistas de fracasso e autocomiserações. Isso aqui é doído, hein? Nossa, a pessoa que tem dó dela mesma, ela é uma coitada, tadinha, precisa da ajuda de todo mundo, precisa da ajuda, o universo conspira contra ela, né? Tudo ela tem dó, ela não consegue, ou porque o pai dela, porque a mãe dela, porque ela é branca, porque ela é preta, porque ela é mulher, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ele é homem, porque ele é judeu, porque ele é grego, porque ele é baiano, porque ele é isso, porque sempre tem uma coisa que, ai meu Deus, tadinho, ninguém me entende, né? Deixa essas coisas para trás, preocupação com imagem, com reputação, com roupa, com o que as pessoas vão pensar de você, isso aqui vai levar a gente para o inferno. Não é pecado, mas às vezes para preservar a sua imagem, às vezes para você não ficar mal visto, às vezes para as pessoas não pensarem sei lá o que de você, você faz coisas erradas, você faz coisas que você sabe que você não deveria fazer, porque você precisa da aprovação de outras pessoas, e isso pode levar você para o inferno. Sabe quem fez isso? Saul. Não foi Davi o rei escolhido para ser, a pessoa escolhida para ser rei de Israel, foi Saul. Mas Saul, querendo a aprovação das pessoas, fez coisas que ele não deveria fazer, e Deus falou para Samuel, vai lá e fala para Saul, eu rejeitei ele e hoje eu vou tirar o reino dele. Mas qual foi o pecado de Saul? Ele trocou aquilo que Deus tinha para ele, porque ele estava com medo do que as pessoas pensariam sobre ele. Às vezes a gente faz isso. Às vezes tem alguma coisa, Deus tem algo para você, Deus tem algo importante para você, Deus chamou a gente para ver uma vida diferente, mas com medo do que as pessoas vão pensar, a gente não liga para o que Deus fala e a gente faz o que a gente acha que as pessoas querem que a gente faça. Entendeu? Gente, relacionamentos ruins e amizades nocivas. O que tem de gente que embaraça a vida porque anda com gente que não vale a pena, vocês não acreditam. É só amizade ruim, é só conversa baixa, é só ideias malignas. Eu acho que assim, eu imagino a vida nesse mundo, eu imagino 2 precipícios, aquela corda no meio, e a gente tendo que equilibrar para não cair, certo? A gente não precisa de ninguém chacoalhando a corda, a gente não precisa de ninguém dando ideia ruim para a gente fazer. Você já não tem suas próprias ideias ruins? Você já não tem as coisas que sua cabeça brota, você fala, ai misericórdia, está amarrado, Jesus me ajuda a não fazer, a não bater, a não xingar, a não fazer isso. Você não tem? Você não precisa de um amigo te incentivando a fazer coisa errada. Você não precisa de uma ideia nova, ruim.
Você não precisa. É igual quando as pessoas descobrem que eu não estou mais comendo as coisas. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você precisa experimentar isso aqui, é tão gostoso. Eu falei, então, eu prefiro não experimentar, porque já tem tanta coisa gostosa que eu não como, eu não preciso lutar contra mais uma. Deixa eu não conhecendo. É mais fácil. A gente não precisa de amigos, a gente não precisa de pessoas ao nosso redor que estão empurrando a gente para cair. Às vezes a gente ficar de pé já é difícil. E meu irmão, você muitas vezes vai ter que cortar umas amizades da sua vida. Se você quiser viver uma vida sem embaraço, algumas pessoas não poderão fazer parte dela. E aí a gente piora um pouco a situação, porque isso também diz respeito a laços familiares. Porque muitos laços familiares são doentios. São doentios. E muitas vezes os laços que você tem com pessoas da sua família te adoecem, te amarram, te fazem fazer coisas que são erradas, fazem você ferir pessoas que estão próximas a você, porque você precisa ser leal a doenças da sua família, a pecados da sua família, a maldades da sua família. E isso vai te amarrando. Aí você fala, nossa, meu Deus, mas por que meu casamento não dá certo? Eu e minha mulher, a gente se ama, mas parece que a gente não entende. Claro, você é casado com a sua mãe. Você é servo da sua mãe. Você é a mãe dos seus irmãos. É isso, você tira dinheiro da sua casa, você tira dinheiro dos seus filhos para pagar coisa para o seu irmão, porque coitadinho dele, né? Ele tem 35 anos e não deu certo na vida. E aí você vai lá, vai pagando, vai ajudando, vai socorrendo, engana seu marido, pega dinheiro das contas, pega dinheiro da reserva para ajudar seu irmão porque ele bateu o carro, coitado, e ele está sem seguro. É isso aí, você está sendo leal e fiel às coisas erradas que seu irmão faz e prejudica a sua própria família. Ah, mas meu marido não confia em mim. Como que vai confiar? Ah, mas minha mulher pega muito no meu pé, minha mulher pega muito no meu pé. Mas você é irresponsável. Você é igualzinho seu pai. Então, alguns laços familiares que são doentios, você vai precisar cortar, porque eles estão amarrando sua vida. Eles estão amarrando você. E aí a gente vai para outra lista, que é a lista do pecado, né? Que nos afasta de Deus e pode nos levar ao inferno. E aí nós temos coisas como mentira, roubo, idolatria. Não caia na tentação de achar que idolatria, a gente está falando de igreja católica que tem santo e eles são idólatras porque eles adoram a Virgem Maria, tá bom? Se fosse só isso, estava tudo bem. Estava tudo bem. A idolatria é qualquer coisa no seu coração que pode tomar o lugar de Deus e que você obedece e que você serve, que você investe seu tempo, você investe suas emoções. Pode ser seu trabalho, pode ser seu dinheiro, pode ser o Facebook, pode ser seu filho, pode ser seu casamento, pode ser seu namorado, pode ser sua namorada, qualquer coisa. A inclinação do coração do homem para a idolatria é constante. E a idolatria é uma das coisas que leva para o inferno. Fofoca, né? Fala mal dos outros, fala mal da vida dos outros, parpitar da vida dos outros. Pecados sexuais, aqui eu falei, eu não vou fazer uma lista, tá bom? Eu vou falar, mais fácil falar qual que é o certo. Qual que é a vida sexual que é abençoado por Deus? Um homem e uma mulher casados que fazem sexo. Toda variação disso é errado, entendeu? Tudo é pecado. Então não vai ficar explicando muito. Qual que é o certo? Um homem casa com uma mulher e aí eles fazem sexo adoidado pro resto da vida. Aí Deus está feliz com eles, entendeu? Mas é importante que se entenda isso. Que entrando nessa parte aqui, um dia eu quero dar um curso para fazer um encontro de casais aqui para a gente falar isso. É engraçado porque na Bíblia existe uma ordem para que marido e mulher tenham relações sexuais, sabia? Não é opcional, né? Que eles não falam geralmente antes de casar, né? Mas é verdade. Vamos lá. Vícios, né? Pornografia, álcool e drogas. Isso é pecado. É pecado. Ah, mas eu acho que tá bom, mas é pecado. Ódio, violência, maldade, ganância. Aí, se você quiser, tem a listinha completa, né? Eu fiz uma listinha aqui para você conferir onde estão escritas essas coisas e mais outras coisas que a gente facilmente identifica como pecado. Mas tem algumas coisas que são mais difíceis da gente identificar. E eu acho que talvez esse é o grande problema. Jesus ele deu um exemplo, ele falou assim, 2 homens chegaram no templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Um
olhava para o céu e dizia assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu oro tantas vezes por dia, jejuo tantas vezes por semana, cumpro as coisas da lei, eu sou um exemplo para a sociedade. Eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano. O publicano, Jesus disse que ele nem levantava o rosto para o céu, mas ele abaixava a cabeça, batia no peito e falava assim: Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus disse, foi o segundo que voltou para casa justificado, não foi o primeiro. Então existem pecados que são sutis, como por exemplo o pecado do orgulho. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa. E por que alguns são difíceis de identificar? Porque é muito fácil, o cara que consome pornografia, ele sabe que ele consome pornografia, sabe ou não sabe? Sabe. O cara que trai a mulher, ele sabe ou não sabe que trai a mulher? O cara que rouba, sabe ou não sabe que rouba? A pessoa que mente, sabe ou não sabe que mente? Sabe. Agora a pessoa que é orgulhosa, você não consegue mostrar para ela. Porque às vezes ela não mente. Porque ela não trai a esposa, não trai o marido, porque é uma pessoa que tem bons comportamentos, que cumpre a lei, que ajuda os pobres, que vai para a igreja. Muitas vezes, essa pessoa é o próprio exemplo da bondade. Só que tem uma coisa, no coração dela tem orgulho, no coração dela tem vaidade, no coração dela tem maldade. Só que ela disfarça. E esse pecado acontece dentro da igreja e pode levar as pessoas para o inferno e talvez seja o mais difícil de ser identificado. Porque quando você conversa com uma pessoa assim, quando você fala assim, olha, primeiro que você não consegue pegar ela, porque não tem onde você chegar. E aí quando você vai direcionar isso para ela, ela fala assim, mas e você que isso? E o outro lá, irmão, que fez isso? E aquele lá você não fala nada, né? Que está assim com a mulher. Aí ele se defende dos próprios pecados em cima dos pecados de outras pessoas e ele faz isso para manter a sua própria imagem e não percebe que está se afastando de Deus. Porque tem um versículo na Bíblia que é muito sério, fala assim, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, Deus não gosta, Deus não se aproxima de pessoas soberbas e pessoas orgulhosas. Deus dá graça aos humildes, mas os arrogantes ele conhece de longe, olha só, de longe, nem Deus gosta de gente arrogante, nem Deus gosta de gente arrogante. Então tem algumas coisas que nós precisamos verificar na nossa vida e precisamos ter muita coragem de falar para Deus, analisar o nosso coração. Salmo 139, sonda-me, Senhor, e me conhece, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque algumas coisas podem estar escondidas dentro do seu coração e que ninguém sabe e que podem te levar para o inferno. Aí que a gente entra numa questão que é assim, poxa, mas será que Deus castiga? Mas se Deus é amor, por que Ele castiga? Aí que a gente precisa entender contextos. As pessoas passam por qualquer situação e elas falam assim, Deus está te castigando, Deus está te punindo, Deus está te agredindo, Deus está te testando. E eu definitivamente não acredito nisso, não entendo isso. E Deus não é assim e eu não tenho medo de falar isso. Deus não é esse Deus punitivo, castigador, porque a Bíblia fala assim, que Deus não trata a gente conforme os nossos pecados, nem conforme as nossas iniquidades. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então se Deus fosse assim, a gente ia ser castigado todo dia, porque a gente erra todo dia. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é graça, mas Ele trata nós como filhos, Ele nos trata como filhos. E quem tem filho aqui sabe, filho precisa ser corrigido ou não precisa? Filho faz coisa errada ou não faz? Filho precisa muitas vezes ser privado de certas situações para que ele aprenda o que é certo. Sim ou não? Então é isso que Deus faz com a gente.
Por quê? Porque o intuito de Deus, uma vez eu estava conversando com um cara, né, e estava falando sobre a criação de filhos e tal, e ele falou assim que o que ele mais quer na vida dele é que os filhos dele sejam felizes e que eles se esforçam para isso. E aí eu falei assim, cara, ele é crente também, né, eu falei assim, o que eu mais quero para a vida dos meus filhos não é que eles sejam felizes. Eu torço para que eles sejam felizes, mas o que eu mais quero é que eles sejam salvos. Aí deu uma travada assim, mas como assim? Se ele é salvo, eles não serão felizes? Depende. A pessoa que vive com Deus, que aprende a ter prazer em Deus, que aprende a se relacionar com Deus, que vive uma vida de santidade, essa pessoa ela é salva e é feliz. Mas tem gente que vai bater de frente com Deus até o fim da vida. E Deus vai precisar pegar e puxar e amarrar e fazer as coisas. Por quê? Porque no final o que importa é que a pessoa seja salva. Vocês já viram um pai que tem filho que é trabalhoso? Que é trabalhoso, dá trabalho, o moleque dá trabalho, o cara tá ficando careca, porque não sabe mais o que faz com o filho, já tirou o celular, já tirou não sei o que, já deixou de castigo, já trocou de escola, o pai tá numa luta assim, desenfreada, para quê? Porque ele quer salvar aquele filho, tá vendo que o filho tá indo para um caminho ruim, tá vendo que o filho tá tendo atitudes que são más, tá vendo que o filho tá, e o pai vai tentando, o pai faz tudo. Eu conheço um cara que o pai dele fez tudo, pensa num cara que era da cabeça virada. Nossa, mas que trabalho que ele dava, que trabalho. E o pai foi, acho que quando ele tinha uns 20 anos, 22 anos, eu não lembro o que ele fez. Aí o pai dele olhou para ele assim, ó, o pai dele, o olho dele encheu de água assim. Ele falou assim, filho, eu te amo, mas eu não sei mais o que eu faço com você. Não vou fazer nada. Você não vai ser castigado, você não vai ser punido. Não sei mais o que fazer. E saiu. E esse menino entrou numa crise, começou a chorar, falou, pai, pelo amor de Deus, me bate, pai, me castiga, eu posso suportar tudo, eu só não posso suportar a sua decepção, pai, me ajuda. Ele falou assim, cara, não tem mais o que eu fazer por você. O que eu podia eu fiz em 22 anos. Sabe o que aconteceu? O moleque virou um mito. Jeitou a vida, casou, abriu uma empresa, virou um cara honesto, direito, parou de beber, assim, falei, rapaz, mas precisou apanhar 22 anos, irmãos. Era tão mais fácil parar com 8, né? Eu preciso apanhar 22. Mas o esforço daquele pai era o quê? Eu preciso salvar meu filho. Meu filho não pode virar tranqueira. Meu filho não pode virar bandido. Meu filho não pode virar maconheiro. Meu filho não pode. E ele fez de tudo, até que o último choque fez o cara reviver. É isso que Deus muitas vezes vai fazer com a gente. Muitas vezes. Às vezes você é um filho que ouve a Deus, que sente prazer em Deus, que quer aprender com Deus. Às vezes você é um filho que é cabeça dura. Entendeu? E Deus ele vai estar empenhado em te salvar. Deus ele vai estar empenhado em te corrigir. Porque Deus quer que você vá para a eternidade. Entenda isso. Deus quer que você vá para a eternidade. E Ele é bom por causa disso. E continua o texto assim, ó. Muda lá, Vitão, por favor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que esse texto está dizendo? Vocês lutam contra o pecado, mas vocês são frouxos. Vocês não vão até as últimas consequências para não pecar, nem que eu tenha que derramar sangue, nem que eu me corte, nem que eu me machuque, nem que me firam, eu não vou pecar. Não, a gente peca, é mais confortável pecar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O fato de nós muitas vezes não resistirmos ao pecado, não lutarmos com todas as forças contra o pecado, não decidirmos não pecar mais, não vivermos uma vida de vigilância contra aquilo que Deus fala que é ruim, faz Deus ter que acionar o quê? A disciplina dele. Faz Deus ter que acionar o quê? A intromissão dele na nossa vida de uma maneira mais, como que eu posso dizer, ríspida,
para que corrija a nossa rota. Porque qual que é o objetivo de Deus, irmãos? Vamos ver se você está afiado. Qual que é o objetivo de Deus? A salvação, a eternidade, o céu. A disciplina do Senhor. Olha lá. A disciplina para todos os filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Você quer saber se o pai e se a mãe amam o filho? O pai e a mãe corrigem o filho. O pai e a mãe que não corrigem o filho não amam o filho, eles se amam. Eles se amam. Porque eles têm tanto medo do filho não gostar deles, eles têm tanto medo da filha não gostar deles, eles têm tanto medo daquilo que pode acontecer com eles, que eles prejudicam os próprios filhos para se preservarem. Isso aqui a Bíblia já está ensinando faz tempo. O pai que ama, a mãe que ama, é a mãe que corrige e que disciplina. E disciplina para quê? Para o nosso bem. Só que aí esse texto fala que é por um curto período de tempo. Você, na sua infância, na sua adolescência, foi educado para que na sua vida adulta você vivesse dignamente e você vai morrer. Agora Deus, quando educa a gente, Ele educa para um fruto de justiça e paz que vai ecoar para a eternidade. Vocês entendem a comparação que Ele fez aqui? Então, o bom pai e a boa mãe educa para uma vida curta aqui nessa terra. Deus, que é o bom pai, educa a gente para que a gente possa ir para a eternidade. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Pode mudar, então. Quando pecamos, nós precisamos ser corrigidos e disciplinados por Deus. Muitas vezes será o amor que nos moldará, outras vezes será a dor. Preste atenção nisso. Muitas vezes é o amor. Muitas vezes, gente, é a dor. E Deus faz isso porque nos ama. E o objetivo dele é único, a eternidade. E há uma dificuldade muito grande das pessoas quando há uma correção e uma disciplina na vida delas. E é difícil falar isso, né? Porque como pastor, muitas vezes eu tenho que falar coisas que vocês não querem ouvir. Que vocês não querem ouvir. Que vocês se protegem para que ninguém saiba. E é muito ruim eu ter que falar. Mas muitas vezes a reação é pior ainda. Porque aí vem o orgulho, porque aí vem essa coisa da imagem, porque aí vem aquela coisa da pessoa se defender, e a exposição do pecado traz vergonha, traz um monte de coisa, e muitas vezes, ao invés da pessoa se quebrantar, igual Davi, e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei, a pessoa se levanta e ela começa a se defender, e muitas vezes ela sai da igreja, ela sai da sala, ela para de falar comigo, ela vai para outro lugar para preservar o pecado dela. Isso é muito triste. Isso é uma das poucas coisas que me deixa triste ser pastor. As pessoas falam, você tem muito trabalho, é pesado, não sei o quê. Fala, cara, eu não acho que eu já tive tanto problema que Deus me deu uma igreja boa para cuidar. É verdade, eu sou muito tranquilo, sou muito feliz com vocês aqui. Mas essa situação de quando a pessoa não entende que a palavra de confronto, a palavra que vai machucar, a palavra que vai trazer luz, é uma palavra desagradável, a pessoa prefere o pecado. Ela prefere viver fingindo que nada está acontecendo. Só que aí tem um problema. Viver fingindo assim, você vai viver fingindo que você vai para o céu, mas você não vai. Mas você não vai. Você vai viver fingindo que você é crente, mas você não é. Você vai viver fingindo que você é salvo, mas você não é. E um dia a conta chega. Essa cultura do amor, paz é amor, tudo é amor, que a gente tem que amar a planta, os animais, é o amor que cada um pode ser o que quiser, que a gente tem que amar, e a gente está
construindo uma ideia até na própria igreja que nós somos pessoas tão boas e tão boas e tão boas e tão evoluídas, nós somos tão desconstruídos, né, daquele sistema opressor, daquele sistema não sei o quê, e aí a gente acha que é assim, que a gente vai vivendo a vida, o Espírito Santo sopra no meu coração e fala assim: Denão, amado e querido, você está fazendo isso errado, pare de fazer. Eu falo: oh Espírito Santo, é verdade, não tinha percebido, vou parar de fazer e vou fazer o que é certo. A gente é assim, gente? Não é. Não é. Às vezes a gente escuta na primeira, às vezes a gente escuta na segunda, às vezes é na terceira, às vezes a gente não escuta. E aí quando a gente não escuta, Deus precisa colocar a mão dele para brecar a gente. É simples assim. O meu nenê tem 10 anos, ele é... Olha, eu falei para Maju, Maju, se o Gabriel tivesse vindo primeiro, você não teria vindo. Porque ele não para, ele não anda, ele engatinha, mas ele é um trem, bicho. Eu não estava preparado para essa paternidade. Não estava. A Maju era uma fada. E ele não para e puxa as coisas, papapá. E é assim. Aí ele estava lá, ele estava pegando negócio, eu falei: filho, não. Aí ele não foi. Aí ele ia pegar outro negócio lá, e você fala: filho, não. Ele para e olha. Um dia ele estava indo em direção ao forno ligado. Não adiantou eu falar: filho, estava longe, né? Filho, não, para, volta, Gabriel, mamãe. Eu tive que levantar e sair correndo. Na hora que ele foi colocar a mão, o que eu tive que fazer? Pegar e puxar. Porque não dava para falar: bebê, vai machucar a mãozinha, vai doer, vai fazer dodói no nenê. Não pode. Isso a gente fala em outras situações. Nessa, ou eu puxo, ou ele se queima. Só que dói quando eu puxo. Assusta, eu pego num jeito mais forte, às vezes vem meio destronchado, vem uma parte do corpo, depois chega o resto, né? Acontece isso. Às vezes você puxa, cadê o resto? Aí o resto chega bem, mas chega. Só que dói, assusta, ele chora, né? Às vezes, meu irmão, não dá para Deus falar para você: ô filhinho, para, vai fazer dodói. Você já está indo, você já está na beira do precipício, você já vai cair. Ou Deus te puxa por onde dá e te arranca de lá, ou se você cair, já era, entendeu? Já era, o estrago vai ser maior. E essa lição eu aprendi com um livro que chama No Altar da Idolatria Sexual. Tem um cara que chama Steve Gallagher, e ele é um pastor, e ele trabalha com cristãos presos em qualquer tipo de cativeiro sexual. Né? Seja pornografia, seja adultério, seja homossexualidade, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com a área sexual. Ele fez uma pesquisa que, eu não lembro os números, mas era altíssimo, tipo 70%, 80% dos cristãos dentro das igrejas consomem pornografia e tem algum tipo de perversão sexual ativa, assim. É o cara que frequentemente, e aí ele criou esse instituto, e aí ele começa a relatar a história de vários pastores, líderes de jovens, que se envolviam com prostitutas, com travestis, que traíam a esposa, enfim, eram umas coisas muito feias. E eu achei muito interessante a visão dele, porque ele começa a contar umas histórias assim, tipo, é muito bizarro assim, sabe? O cara tá com um microfone tipo esse aqui assim, aí o cara tá aqui no culto, né? Pregou, aleluia, tal, não sei o quê. Aí o pastor sai e não desliga o microfone. E aí quando ele chegava lá no gabinete, na sala dele, tava a secretária lá, e o pessoal começava a escutar ruídos no som, né? Começava a escutar e todo mundo olha assim, a hora que olhava o microfone estava ligado e o pastor estava lá tendo relação com a secretária. O outro, ele é um pastor que ele estava andando na rua e aí numa determinada madrugada tinha uma adolescente da igreja voltando da faculdade e ele parou o carro, encostou e abriu o vidro e perguntou quanto que era o programa. A hora que a menina olhou para ele e falou: pastor, ele arregalou o olho e não é o que você está pensando, eu estou fazendo uma pesquisa, não sei o que. E aí, enfim, e ele conta histórias como essa.
E ele falou assim, mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes a exposição dessa maneira é o último recurso de Deus para salvar esse cara do inferno. Porque enquanto estava escondido, enquanto tentava ajudar ele escondido, enquanto ele tentava resolver as coisas sem aparecer, eles não eram curados. Muitos só se arrependeram de verdade depois que foram expostos, que perderam família, que perderam ministério, que perderam prestígio, que perderam dinheiro. Quando o cara perde tudo, o cara vai lá comer comida de porco, o cara olha para cima e fala, o que eu fiz na minha vida? Ele falou assim, até isso eu enxergo como bondade de Deus, porque tem coisas que não dá para explicar. A exposição que o cara se coloca numa coisa, gente inteligente fazendo cada coisa que você fala, meu, como que o cara fez isso? E aí quando eu li isso, eu falei, cara, é isso, é o amor de Deus. O amor de Deus muitas vezes está pegando o cara pelo cabelo, porque o cara já está com o corpo inteiro no buraco, e puxando pelo cabelo e puxando para um cara desse vir para o céu. É isso que eu entendo que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não está vinculado ao seu conforto nessa terra. Lógico que eu quero conforto. Lógico que eu quero conforto. Eu sou o cara que se eu não puder me mexer para nada, eu não me mexo. Se tivesse alguém para colocar um canudinho aqui e trocar a TV para mim, eu viveria assim pro resto da vida. Mas isso não faz bem. Não faz bem. Não é assim que é a vida. Eu quero conforto, eu quero tudo, mas às vezes Deus precisa chacoalhar a nossa vida, porque o objetivo não é que a gente viva confortável, o objetivo é que a gente seja salvo. O objetivo é que você vá para o céu. Para o céu. Paulo, ele foi apedrejado, xingado, humilhado, arrebentado. O bicho morreu e teve que ressuscitar de tanto que apanhou. E ele fala assim, a minha leve e momentânea tribulação vai produzir para mim um eterno peso de glória. Nem se compara, o pouquinho que eu sofro aqui, nem se compara ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para a gente. Só que o que eu queria criar aqui na nossa igreja? Olha lá, Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Como que eu acho que é mais fácil a gente viver? Quando a gente cria um ambiente que tem uma cultura e essa cultura fortalece cada membro desse ambiente. O que eu quero dizer? Aqui está falando assim, ó, vocês vão se fortalecer, vocês vão... eu não coloquei o outro versículo. O versículo 14 fala assim, façam de tudo para vocês viverem em paz, uns com os outros e com Deus. E isso fala do quê? De nós, como cristãos, cada um aqui passa por luta. Sim ou não? Tem alguém aqui que eu quero chamar aqui, vir aqui na frente para dar um testemunho. Alguém que fala assim, eu não tenho luta nenhuma e eu quero ensinar vocês a viver assim. Por favor, vem aqui. Vem aqui, eu preciso aprender com você aos seus pés. Tem alguém ou não? Agora, quem aqui é convicto que passa a luta e tribulação? Levanta a mão com fé. Com fé. Aí, ó. É isso aí, irmãos. Então tá bom. Todos nós passamos por lutas. Um tá passando, aqui ó, nessa, deve ter 50 e poucas pessoas aqui. Agora aqui, um tá passando problema no casamento, outro tá passando problema de dinheiro, outro tá passando problema de saúde, outro tá passando problema com o filho, outro tá passando problema com o pai, outro tá passando problema porque tem que resolver um negócio e não sabe como resolver. Todos nós estamos passando por isso. Quando nós criamos um ambiente onde nós nos fortalecemos, oramos uns pelos outros, valorizamos as mesmas coisas, sabe o que a gente constrói? Um ambiente de leveza, onde eu posso chegar e falar assim, gente, eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por esse problema. E aí, ou a sua experiência me ajuda, você fala, não, eu já passei por isso, cara, tem esse caminho, por que você não testa? Ou a sua compaixão me ajuda, cara, eu não sei o que fazer, mas vamos orar junto?
É assim que comunidades resolvem seus problemas. E aí fala assim, que quando vocês fortalecem as mãos enfraquecidas, os joelhos estão moles, tira essa fraqueza, vocês firmam o caminho certo, o que acontece? Quem está manco, quem é o que está manco? O que está com problema, o que está embaraçado, o que está com pecado, lembra que a gente está falando de corrida, né? Quem que é o manco? Que não consegue correr. Ele torceu o pé, ele furou o pé, ele está machucado, mas a gente cria um caminho tão amplo, a gente cria um caminho tão reto, que até quem está manco consegue percorrer o caminho. Até quem está com dificuldade consegue percorrer o caminho. Até quem está passando por um momento que está fraquejando, que tropeçou, que caiu, que pecou, essa pessoa ela não é expulsa desse ambiente. Ela é curada pelo ambiente, ela é confrontada pelo ambiente, ela é acolhida por ambiente. É aquela coisa da pessoa, ela começa a entender que nesse ambiente aqui, aquilo que ela vive é errado e faz mal. E ao invés dela sair do ambiente, ela cura a vida dela. Fez sentido para vocês ou não? Fez sentido? Deu para entender? Eu entendo, irmãos, que isso é que a gente constrói como igreja. Que é isso que a gente constrói na vida de fé e na vida de comunidade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Irmãos, o que acontece? Vendo a dificuldade de alguns irmãos e de algumas pessoas que vêm chegar para mim, e eu orando sobre isso, o que eu gostaria de propor para vocês, agora especificamente para os homens, tá bom? Eu acordo todo dia eu acordo mais ou menos 5 horas da manhã, né? 5, às vezes 5:30. Eu queria dispor de 2, às vezes 3 dias na semana, para você que quer conversar comigo. Que horas você vai conversar comigo? 5:30, 6 horas da manhã. O que a gente vai fazer? Porque isso é uma coisa também que eu me preocupo com a igreja. Você vai colocar aquele seu shorts azul, um short térmico para não queimar as coxas, e a gente vai caminhando e conversando. Eu quero ajudar vocês naquilo que vocês têm necessidade, de conversar, de expor os conflitos do casamento, de ter conselho, de desabafar, enquanto a gente vai caminhando. Por quê? Porque os irmãos também precisam parar de ser sedentário, porque ser sedentário vai matar vocês, entendeu? Vai matar vocês. E assim, então eu queria me dispor, aqueles que quiserem, ninguém é obrigado, tá bom? Mas por que esse horário? Porque outro horário é difícil, entendeu? Todo mundo trabalha, à noite todo mundo tem compromisso, né? Tem gente que trabalha dobrado, aí eu tenho minhas crianças em casa também, não posso ficar até 9, 10 horas conversando, e aí meu horário ali das 6:30, 7 da noite até 8:30 é caótico, a minha casa lá é um terror. Então assim, eu queria me dispor, porque às vezes você está passando por problema no seu casamento e você não tem com quem conversar. Às vezes está passando por um problema de finança, de grana, na sua empresa. E às vezes você está angustiado, às vezes você está com dúvidas na sua fé. E eu não quero me dispor a ter todas as respostas, tá bom? Porque muitas vezes a gente vai andar, eu vou te escutar e a gente vai orar e falar, irmão, que Deus te ajude, porque eu não tenho a menor ideia do que fazer. Mas eu queria me dispor porque eu percebi que tem muitas pessoas que precisam disso. Então, eu vou colocar lá no grupo um link e vai estar lá os horários. Aí você, se você quiser, o dia que você quiser, você coloca lá, só apertar o link, colocar o seu nome, já vai marcar na minha agenda e na sua agenda, e aí a gente se encontra 5:30, das 5:30 às 6:30, ou se você trabalha mais tarde, das 6 às 7, né, para tempo sem tomar banho e tal, ir para sua casa. E eu queria ter esse tempo de comunhão, de conversa, de aproximação com aqueles que quiserem, tá bom? Porque eu quero que a gente fortaleça as mãos que estão fracas, os joelhos que estão vacilantes, aqueles que estão com problemas e não têm com quem se abrir, aqueles que estão com dificuldades e não sabem para onde correr. E eu queria me dispor a fazer isso por aqueles que precisam e por aqueles que desejarem, para que a gente comece a colocar essa palavra aqui na prática, tá bom? Na prática. Para quê? Para que haja cura.
para que haja salvação, para que ninguém se sinta sozinho. Né? A gente vive hoje, não sei se vocês sabem, uma epidemia de solidão. As pessoas se sentem sozinhas. E eu queria que a gente começasse a trabalhar esses aspectos na nossa igreja. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus. Querido Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que vem curar e que vem confrontar a nossa vida. Eu quero pedir que o Senhor esteja amolecendo o nosso coração, para que o pecado não encontre esconderijo. Que nós vamos pecar, isso é inevitável, mas que nós vamos esconder o nosso pecado, é isso que precisa ser mudado, Senhor, dentro de nós. Nos dê coragem para reconhecer, para assumir, para orarmos uns pelos outros, para que sejamos curados, para que sejamos libertos, e que em cada um de nós aqui tenha uma certeza, uma convicção. O Senhor quer nos levar para a eternidade. Ajuda a gente a não se distrair com as coisas dessa terra, ajuda a gente a não perder o foco, ajuda a gente a não ser amarrado por coisas que não são pecado, mas que vão nos dificultar na caminhada. E nos fortaleça, Senhor, para que juntos consigamos construir um caminho, uma cultura, uma comunidade, uma igreja, onde haverá cura, onde haverá união, onde haverá amor, onde haverá transformação. É o que eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. No domingo que vem a gente continua, tá bom? Um beijo no seu coração, até domingo.